Roupas, produtos de higiene, artesanato, hambúrguer, coxinha, feijoada, comidas típicas de vários países. O que isso tem em comum? Tudo vegano. A Feira Vegana das Nações foi um dos eventos produzidos pela Vegnice. A ideia é justamente ser um ponto de encontro, onde você pode ou escutar uma palestra, encontrar uma variedade de produtos. Então aqui, por exemplo, no nosso evento, nós temos aqui, são mais de 50 expositores, só para a parte de alimentação são aproximadamente 25 expositores. E aqui você encontra coxinha, a famosa coxinha de jaca, tem aqui feijoada, você encontra tudo que você imaginar, por exemplo, um hot dog, pizza, né? Então, claro, estamos falando aí de guloseimas, mas você encontra também saladas, né? Produtos sem agrotóxicos. Então, assim, esse é um lugar que você consegue perceber que realmente tem como viver bem, sem se alimentar de animais ou nada derivado de animais, né? É mais gostoso que carne, com certeza. Segundo a Sociedade Vegana da Inglaterra, o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Então, porque o veganismo ele vai muito além da alimentação, né, daquela nutrição vegetariana, ou seja, baseada exclusivamente em vegetais, sem leite, sem ovos, sem carnes, mas o vegano ele também vai além para não utilizar o couro desses animais na sua vestimenta, ou a pele, né, desses animais em casacos. Cosméticos que tenham ingredientes de origem animal ou que tenham sido testados em animais também estão fora do hábito de consumo de um vegano. Enfim, todos os aspectos aí do consumo, seja para vestuário ou até para entretenimento, né, circos, zoológicos, rodeios, que são entretenimentos que são baseados na escravidão e na exploração animal, também estão fora do consumo, né, do modo de vida de um vegano. Tudo que tem assim, que envolve uma exploração animal, o uso de alguma coisa proveniente do animal, a gente descarta. Então, assim, a lã, né? A gente trabalha muito com a parte de acrílico hoje. Então, lã, a seda também, o couro, que é o mais assim óbvio quando a gente fala em exploração animal, a gente já pensa no couro. Então, couro, pele, pelo, tudo que envolve mesmo a utilização dos bichos. É o cuidado que sempre a gente procura antes de comprar, né? Então aqui, no meu caso, eu até tenho esse cuidado de colocar uma estampa mesmo que seja uma coisa que não seja fake, eu evito porque isso remete também, incentiva a exploração do couro do animal ou do próprio bicho. Então é esse cuidado que a gente tem. A Vegnice surgiu de uma família vegana que tem como principal objetivo levar informação e conhecimento sobre o veganismo através de demonstração prática do assunto. Feiras como essa, organizada pela Vegnice, elas ajudam a pessoa a ter um primeiro contato, né, real, né, não só virtual, que hoje é muito fácil encontrar essa informação na internet, mas ter um contato real com os produtos, né, com os grupos, com as pessoas, com os palestrantes, com os alimentos já finalizados ali, né, que são oferecidos nessas feiras, para ela poder também quebrar o mito, né, de que a alimentação seria sem graça ou qualquer coisa do tipo. Então as feiras são muito importantes para apresentar para o público esse modo de vida na prática. Pessoas que adotam o veganismo em suas vidas, ao contrário do que muitos pensam, podem comer bem e de forma variada. Existem centenas de alimentos naturalmente veganos, como arroz, feijão, legumes, frutas e muitos outros. Para a saúde especialmente em relação às doenças crônicas e degenerativas. Então, infarto, derrame, hipertensão arterial, colesterol alto, algumas formas de câncer, especialmente os do sistema reprodutor e os intestinais, diabetes e obesidade, encontram uma relação muito clara, né, de prevenção entre os indivíduos que fazem parte de um grupo que tem uma dieta baseada em vegetais. Quando a gente fala de alimento baseado em vegetal, a gente não está falando de comer só salada ou só frutas, né? A gente tem todos os cereais, todas as leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, todas as raízes, todas as frutas, todas as castanhas, né? Nozes, amêndoas. Então, realmente, uma alimentação baseada em vegetais ela pode ser muito diversa e abundante. Muito se ouve sobre a falta de proteínas, vitaminas e sais minerais que os veganos podem vir a sofrer.
Porém, todos os alimentos têm esses nutrientes. O organismo ele não precisa de proteína animal, ele precisa de proteína, né? E essa proteína pode perfeitamente ser obtida dos alimentos de origem vegetal. As proteínas são formadas por aminoácidos e todos os aminoácidos que são essenciais para a nossa nutrição, ou seja, aqueles que precisam vir da alimentação, que o corpo não pode sintetizar a partir de outros nutrientes, todos os aminoácidos essenciais estão presentes nos alimentos vegetais. Então é perfeitamente possível, né, uma pessoa em qualquer fase da vida, desde que tenha uma diversidade, né, na dieta dela, está saudável, e até para atletas que estão com uma ótima performance, gestantes, crianças, com um planejamento adequado, elas podem perfeitamente seguir uma alimentação baseada exclusivamente em vegetais. O veganismo vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões e na mídia. Isso se deve ao fato de ser uma solução não somente para problemas relacionados à saúde, mas também para outras questões. O veganismo ele traz nele em si uma grande solução para problemas ambientais, por exemplo, a quantidade de terras e recursos naturais, né, água, combustíveis fósseis, necessária para a produção de alimentos de origem animal é muito maior do que aquela necessária para a produção de alimentos de origem vegetal. Quando você come mais baixo na cadeia alimentar, você está consumindo menos recursos naturais, né? O veganismo ele também está de acordo com uma cultura de não violência, né? Na medida em que você não precisa escravizar, explorar e sacrificar, né, ou assassinar um animal para poder consumir a carne ou para poder consumir as secreções que são retiradas, né, o leite, os ovos desse animal enquanto ele ainda está vivo, né? O veganismo vem também como uma solução para diversos problemas de saúde, especialmente as doenças crônicas e degenerativas. São essas doenças que se desenvolvem numa idade mais avançada, geralmente. Então, doenças como infarto, derrame, doenças circulatórias de uma maneira geral, né? Hipertensão arterial, hipercolesterolemia, algumas formas de câncer, diabetes, obesidade, todas essas encontram numa dieta baseada exclusivamente em vegetais um fator de proteção. Quando a gente avalia populações que só consomem alimentos vegetais e compara, né, com a população que pode se chamar de normal, né, aquela que prevalece na nossa sociedade, a gente encontra uma incidência muito menor dessas doenças crônicas degenerativas entre os veganos. Nosso quadro de exercício físico de hoje vai falar sobre a ginástica artística. Nossa equipe do Vida e Saúde veio aqui nesse ginásio em São Caetano do Sul para a gente conhecer a opinião de alguns profissionais sobre o desgaste físico em atletas de alto rendimento. Acompanhe agora nessa matéria. Nós temos o privilégio de ter desde a escolinha até os atletas de alto rendimento. Então isso é muito bom, porque você desde a infância vai ensinando como a pessoa tem que aproveitar o esporte, mas evitar lesões. Junto com a parte psicológica, junto com a parte médica, junto com a parte nutricional. Então o meu papel aqui é avaliar se a criança está em condições físicas para fazer atividade física, se ela tem alguma peculiaridade no exame clínico, como eu sou pediatra também, então isso fica mais fácil, que possa promover alguma lesão, né, e que tenha que ser cuidada antes dela praticar o esporte. E eu também cuido do alto rendimento, aí já vendo se eles já têm alguma lesão mais crônica que precisa ser tratada. E também preparando para as missões, para as atividades de viagens. Então é um trabalho bastante amplo, mas é um trabalho muito gratificante. A ginástica ela exige que o atleta, no caso do feminino, inicie cedo, porque é uma carreira não tão longa. A menina com 16 anos ela se torna adulta. A maioria das meninas campeãs olímpicas, mundiais, 16, 17 anos nessa faixa etária. Já os meninos, para chegar nesse nível, demora mais tempo. Então, eles com 20 anos. Então, as meninas iniciam mais cedo. Então, dizem que o desgaste é muito, mas assim, nosso trabalho tem as pausas. Então, às vezes a criança está aqui dentro 4 horas, mas ela não está 4 horas fazendo atividade. Ela está sentada, ela está prestando atenção, aí você explica. Então, isso demora um pouco mais. Então, às vezes, meia hora que você gastou da sua aula é explicação, é teste, ela perceber o corpo dela.
Aí depois, quando ela entende, ela faz um pouco mais de exercício. E dependendo do nível que ela está, ela acaba treinando um pouco mais. Então, você não precisa explicar tanto. Ó, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Ela já entende, ela vai e faz a tarefa dela, que ela tem que fazer. Nós, do masculino, temos 6 aparelhos. Solo, cavalo com alças, argola, salto, paralelas, simétricas e a barra. E o feminino tem 4 aparelhos, que é salto sobre a mesa, solo, trave e as paralelas assimétricas. Então, dentro do treinamento masculino, nós conseguimos trabalhar um pouco mais de força, nós temos um tempo maior, porque a ginástica masculina consegue ganhar um tempo a mais do que o feminino, porque quando o menino está com 18 anos, ele está começando a carreira dele como ginasta, ele chega numa equipe adulta, né, compete mais e tem uma carreira mais prolongada. O feminino, a carreira já é um pouco mais curta. Os atletas de alto rendimento, eles têm alguma propensão maior à lesão, primeiro pelas horas de treinamento e pelos números de repetição. Então isso já torna a pessoa um pouco mais vulnerável, embora a gente tenha todo o cuidado, né? E isso é importante para prevenir lesão. Os exames clínicos, a psicologia, a nutrição, a parte de análise física que é feita do movimento, tudo isso ajuda a prevenir a lesão. Mas só o fato deles terem mais horas de competição, mais horas de treinamento e geralmente mais anos em que já estão envolvidos na atividade esportiva, isso torna eles um pouco mais vulneráveis. As principais lesões na modalidade de ginástica artística do masculino estão mais relacionadas com o membro superior e tronco. Então, cotovelo, punho, ombro e às vezes até fratura de vértebra, né? Pelo próprio trauma que tem durante as chegadas, é muito intenso esse tipo de atividade. No feminino já é um pouco mais comum as lesões de membro inferior, que a maioria dos aparelhos, ou grande parte desses aparelhos, acabam exigindo mais de membro inferior, principalmente trave. Então a gente tem uma diferença quanto ao gênero aí, masculino e feminino. A saúde mental tudo interfere. Né? A gente tem que lembrar que o ser humano ele é completo, não dá para dizer assim, vamos dividir só a parte muscular óssea, né? Vamos dividir só na parte nutricional, tudo interfere. Então se ele tiver uma diferença de peso, está interferindo, se ele tiver um pensamento ruim sobre qualquer coisa, ele vai alterar a sua parte de movimentação para fazer a sua atividade esportiva. Então, tudo interfere. Aí nós procuramos o quê? Sempre mostrar para ele que esses pensamentos que podem interferir devem ter o controle principal dele. Então, a maneira onde ele põe a atenção, se é sobre o peso dele, ele pode modificar o movimento na hora de fazer a sua atividade. Se ele colocasse seu pensamento numa dor, vai modificar também todo o movimento. E se essa dor muitas vezes é intensa, provocada pelo próprio desgaste, né? Ela automaticamente faz com que ele tire a atenção da situação boa do rendimento que ele normalmente tem. Sim, a alimentação ela está ligada à prevenção de lesões, no sentido de que quando estamos equilibrando os nutrientes na alimentação de cada um individualmente, a gente pode contribuir no sentido de melhorar a parte de recuperação, reflexo, então proporcionar um plano mais equilibrado no sentido de vitaminas, minerais também. Então o atleta fica mais estruturado dessa forma e evita com que ele perca reflexo e acabe se lesionando também. A biomecânica é uma ciência que te permite monitorar e avaliar o desempenho esportivo. Então, para a equipe, a correspondência desse trabalho será que existem formas de eu diminuir esse esforço durante a atividade, durante a execução de um elemento, durante a prática e a rotina de treino semanal? Diversas. Também tem diversas formas de você poder mensurar essa estrutura. Essa mensuração às vezes acontece do ponto de vista da observação.
Em outros momentos, isso acontece de uma maneira com aparato eletrônico, com dispositivos automatizados para essa função. Basicamente, o que a gente pensa é em prevenir aquilo que ele pode fazer, aquela habilidade ser realizada de uma forma ainda satisfatória, diminuindo o seu esforço físico ou musculoesquelético. O papel do fisioterapeuta no atleta de alto rendimento, ele vai desde a parte preventiva até a própria intervenção. Então, o fisioterapeuta ele precisa entender primeiro da modalidade esportiva, né, que ele trabalha, e a partir daí criar protocolos de prevenção, entendendo as necessidades desse atleta. E obviamente que, como se trata de um atleta de alto rendimento, ele também tem riscos. Como o treino é extremamente intenso, pode acontecer de ocasionar algum tipo de lesão. E aí, nesse momento, o fisioterapeuta tem que estar preparado para fazer a melhor intervenção possível. O descanso é fundamental, porque é durante o descanso que o atleta consegue recuperar a parte muscular dele, né? Então, porque assim, quando a gente faz uma atividade física, sendo um esporte amador ou um esporte competitivo ou profissional, o nosso corpo entende aquele exercício como uma agressão. Então, a gente produz substâncias que são irritativas, né? Então, todo mundo sabe, quando vai para a academia, faz exercício com aquela dor muscular. Então, o descanso, ele serve para isso, para o nosso corpo recuperar aquele desgaste que você teve no dia anterior, né? Ou no mesmo dia. Assim. Para as pessoas que sofrem alguma lesão pela atividade física normal, né? Porque não são atletas de alto rendimento, a gente tem sempre que lembrar disso, devem sempre prestar muita atenção naquilo que vão fazer, né? Então, em termos psicológicos, a gente coloca assim, a atenção, ela leva a pessoa a saber o movimento que ela está fazendo, né? Então, a realização desse movimento passa a ser compreendido tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, por isso que não se deve fazer atividade sem um profissional de orientação, educador físico, né? Primeiro tem que saber a condição física dela quando vai fazer uma atividade. É lógico que caminhar, né? E todo mundo deve caminhar pelo menos 30 minutos por dia, é isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza. E em crianças e adolescentes deve fazer pelo menos 1 hora de atividade física diária com diferentes habilidades, não precisa ser só uma atividade esportiva. É lógico que você tem que conhecer o seu corpo, né? Tem pessoas que não podem fazer os mesmos exercícios do que os outros. Então, o ideal é você ver se você não tem dor, é você escolher uma atividade que seja prazerosa, que você vai exercer com prazer. Isso tudo já vai, se sentir dor, procurar um profissional da saúde que possa avaliar se você tem alguma propensão a ter lesão ou não. Habitualmente, quando você começa gradativamente, né, e vai respeitando o seu corpo e vendo se tem algum sinal de dor ou de mal-estar, você evita essas lesões, você previne essas lesões e fica mais com a parte positiva da atividade física no dia a dia.